Olá, fera! Nessa questão nós temos a equação de Poisson aqui, ó, PV elevado a gama é uma constante, e aí faz com que a gente possa tirar a equação que é a seguinte. Se a gente aplicar essa equação para o estado inicial, P0V0 elevado a gama, já que é constante, vai ter que dar o mesmo valor se a gente aplicar no estado final. Ó. Essa é a equação de Poisson para as transformações adiabáticas, beleza? Então vê só o que ele diz, ó. Considere uma amostra de gás ideal sofrer uma expansão adiabática. A adiabática vale a equação, na qual o volume foi duplicado, ou seja, o volume final é 2 vezes o volume inicial. Olha o que ele quer. Qual a razão entre a temperatura inicial e a temperatura final da amostra? Temperatura inicial e a temperatura final da amostra. Essa é a pergunta dele. Então vamos lá com calma. Repare que o fator temperatura não está aqui, mas vamos aplicar logo isso aqui e depois a gente usa a equação geral, porque independente do tipo de transformação, se for transformação gasosa, a gente pode usar isso aqui, ó. P0V0 sobre NT0, o N vai cortar porque não variou o número de mols, PFVF sobre NFTF, ó. A gente também pode aplicar essa. Então a gente vai aplicar as duas para encontrar essa razão das temperaturas, ok? Vamos lá para a nossa primeira ali em cima, ó. Pressão inicial que a gente não conhece, volume inicial elevado ao fator gama, é igual a pressão final, que a gente também não conhece, vezes o volume final. O volume final, ó, tem que colocar entre parênteses aqui, ó, porque o gama eleva o volume. É 2 vezes o volume inicial, tudo bem? Essa questão é mais de manipulação algébrica, está mais relacionada com matemática do que com física. Ó. Volume final é o dobro do inicial. Então a gente vai descobrir aqui que P0V0 elevado a gama é igual a PF 2 elevado a gama V0 elevado a gama. Tirei do parênteses, ó. Elevei aqui os dois fatores. O V0 elevado a gama vai cortar e a gente tem a relação entre as pressões, ó. Pressão inicial é a pressão final que multiplica 2 elevado a gama. Deixa ela aqui, porque a gente vai substituir aqui agora. Ó, vamos lá? Vê como é que vai ficar. Ó. Pressão inicial, ó, já vou substituir por tudo aquilo, ó, bem aqui, ó, nesse primeiro. Ó. Pressão inicial é pressão final vezes 2 elevado a gama. Vezes o volume inicial, V0, sobre temperatura inicial. É igual pressão final, vou só repetir, ó, pressão final, que já vai cortar com aquele termo. Volume final, ele disse que é 2 vezes o volume inicial, dividido pela temperatura final. Então, juntando a equação de Poisson com a equação geral, a gente vai obter o que a gente quer. Ó, pressão final corta aqui com aqui, volume inicial corta aqui com aqui, o 2 não corta, a gente tem que entender como é que faz isso aqui direitinho. Meio pelos extremos, a gente tem que 2 temperatura inicial é igual a 2 elevado a gama temperatura final. Como ele quer a inicial sobre a final, eu vou deixar esse T0 aqui e passar o TF para cá. Ó. T0 sobre TF, beleza? Ó, passei só o TF para cá. Deixei do lado de cá 2 elevado a gama e passei esse 2 dividindo. Ó. E aqui está a resposta, só que a gente pode simplificar ainda, ó, porque aqui é 2 elevado a 1. Mesma base, eu posso repetir a base e subtrair os expoentes. Gama menos 1. Então repare que tem pouca física aqui e muita manipulação algébrica de matemática. Esse aqui é o resultado final. Um forte abraço e até a próxima.